Bom, gente, vamos retomar o nosso estudo do Tribunal do Júri. Nós começamos na última aula a estudar esse procedimento especial para os crimes dolosos contra a vida. Vimos na aula passada a origem do Tribunal do Júri, a sua força constitucional, né, a sua base no texto do artigo 538 da Constituição, aquele rascunho inicial de como que seria o procedimento bifásico desse Tribunal do Júri. E eu quero retomar nessa aula de hoje justamente dessa estrutura do procedimento bifásico. Vamos começar na aula de hoje, começar a encerrar a primeira fase do procedimento, relembrando o seguinte. Vejam só. Terminamos a aula passada mostrando justamente esse quadro que trazia as duas fases do procedimento. A primeira fase do procedimento, agora eu acrescentei aqui os artigos, que vai do artigo 406 até o artigo 420 do Código de Processo Penal. A segunda fase começa no artigo 421 e vai até o artigo 497. Essas duas fases são divididas por uma decisão, e como eu disse para vocês, nós vamos chamá-la por enquanto genericamente de decisão de pronúncia. É uma decisão que nós vamos ver, ora assume natureza jurídica de decisão interlocutória, ora assume natureza jurídica de decisão de sentença. É por isso que eu não gosto de falar sentença de pronúncia, como alguns autores que vocês vão estudar vão mencionar, porque a natureza jurídica pode ser tanto de interlocutória como de sentença, dependendo do conteúdo da decisão que for prolatado. A primeira fase inicia-se com o oferecimento da peça inicial, a segunda fase se encerra com a sessão de julgamento, a realização do júri popular, que, como eu disse no finalzinho da aula passada, é exatamente neste momento em que o povo é chamado a participar. Então, diferentemente daquele júri que vocês costumam ver nos filmes norte-americanos, a participação popular aqui é só no encerramento do processo, no encerramento do procedimento, no seu ocaso, quando eu efetivamente vou levar aquele acusado ao julgamento, à sessão de julgamento, ao júri popular. A primeira fase do processo ela é presidida por um juiz chamado juízo da instrução pelo Código de Processo Penal. Disse para vocês que em Minas Gerais esse juízo da instrução ele é chamado de juiz sumariante nos termos do artigo 79 da Lei Complementar 59 de 2001. Lei Complementar 59 de 2001, a nossa Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais. Lei Complementar à Constituição Estadual de 89. E a segunda fase do processo é presidida pelo juiz presidente. Uma dica para vocês, quando vocês forem fazer uma prova da Ana Paula no semestre que vem, ou sobretudo quando forem fazer o exame de ordem, e se o arrazoado, se a petição ela for direcionada ao juízo da instrução da primeira fase do processo do Tribunal do Júri, no exame de ordem utilizem a expressão juízo da instrução. Porque vocês têm que lembrar que o exame da ordem ele é gerenciado pela Fundação Getúlio Vargas e, como tal, ele é o exame comum para todos os estados da federação. Em Minas Gerais, quando você for peticionar ao juízo da instrução, você vai peticionar ao juiz sumariante. Então, quando você estiver lá no seu estágio ou já advogando e tiver que peticionar ao juízo dessa primeira fase do processo, aqui em Minas peticiona ao juiz sumariante. Em qualquer outro estado da federação, peticione como juízo da instrução. E, sobretudo, no exame de ordem. A nossa Lei de Organização e Divisão Judiciárias, ela permite algumas coisas interessantes. A primeira delas, esse juiz da instrução, ou juiz sumariante, ele pode ser qualquer juiz de direito que tenha competência criminal. Então, vamos imaginar uma vara que tenha, uma comarca que tenha uma vara única. Aquele juiz da vara única, obviamente, será o juiz sumariante, como também será depois o juiz presidente na segunda fase do processo. Mas eu quero dizer de uma comarca como Belo Horizonte, que tem mais de 100 juízes. A atribuição para realizar a fase da instrução ou a fase do sumariante, que o juiz sumariante tem esse nome por uma razão. A instrução da primeira fase sempre foi chamada, na legislação processual penal, de sumário da culpa.
Então o juiz que realizava o sumário era chamado de juiz sumariante. A lei processual penal mudou, o Código de Processo foi alterado em 2008, todo esse procedimento foi alterado em 2008, mas a nossa lei de organização e divisão judiciárias continua com a redação de 2001. Então o juiz sumariante é aquele que faz o sumário. O sumário é a fase da instrução. Esse juiz sumariante, como eu dizia, pode ser qualquer juiz criminal. Então, numa comarca como a de Belo Horizonte, que tem mais de 20 juízes criminais, se a nossa lei de organização e divisão judiciárias assim dispusesse, esses juízes criminais todos poderiam ser, ao mesmo tempo, competentes para realizar a primeira fase do procedimento. Então, eu poderia distribuir todos os processos de competência do tribunal do júri, todos os processos em procedimentos para apuração de crimes dolosos contra a vida e distribuir esses processos entre os juízes das varas criminais. E esse juiz da vara criminal, ele realizaria a primeira fase e depois remeteria os autos aos juízes com competência, segundo a divisão judiciária, para realizar a segunda fase, a fase do julgamento popular. Então, eu tenho a primeira fase, que é uma fase de instrução, tem uma segunda fase, que é uma fase de julgamento, e essa fase de julgamento, aí sim, seria realizada por um juiz com competência específica para isso. Que, como eu disse, em comarcas pequenas, poderia ser o mesmo juiz da primeira fase. Aqui em Belo Horizonte, nós optamos por termos juízes especializados tanto na primeira fase do procedimento como na segunda fase do procedimento. Nós temos 4 varas criminais com competência específica para crimes dolosos contra a vida. Nós temos 4 tribunais do júri na comarca de Belo Horizonte. E nesses 4 tribunais do júri, nós temos 4 juízes sumariantes, um juiz sumariante em cada uma dessas varas e um juiz presidente em cada uma dessas varas. Foi a opção da lei de organização e divisão judiciárias. Então, ao invés de distribuir essa primeira fase do procedimento para todos os juízes criminais da nossa comarca, era preferível criar varas com competência específica e exclusiva para o processo de julgamento desses crimes dolosos contra a vida. Outra coisa interessante, a nossa lei de organização e divisão judiciais escolheu que a competência desse juiz sumariante se encerra com a decisão de pronúncia. Então, a sua jurisdição acaba com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. E a jurisdição do juiz-presidente inicia-se com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Os autos são encaminhados para esse juiz-presidente e, a partir de então, ele prepara o processo para a fase do julgamento, para a segunda fase. Mas a lei processual penal permite que esse juiz de instrução ele leve o processo até o júri popular. Ele permite que a legislação estadual organize o seu tribunal do júri de uma forma um pouquinho diferente do que nós fizemos aqui em Minas. Então, se nós quiséssemos, nós poderíamos ter um juiz de instrução que levaria o procedimento pronto para júri popular. E o juiz-presidente só realizaria a sessão de julgamento. Ele só realizaria o júri popular. Mas aqui, ressalvo, optamos por levar a jurisdição do juiz sumariante até o trânsito da decisão de pronúncia e iniciamos a jurisdição do presidente no início da segunda fase. A partir do 421, quem assume o procedimento é o juiz-presidente. Mas poderia ser da forma como está concebido pelo Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal ele faculta ao juiz sumariante levar esse processo até júri popular, de acordo, obviamente, com a legislação de cada um dos estados da federação e, obviamente, a legislação da União, no caso da jurisdição dos juízes federais. Ok? Muito bem. Então, primeira fase é a fase da instrução, é a fase do juízo da instrução. Segunda fase é a fase do julgamento, é a fase que vai ser conduzida pelo juiz-presidente e que vai desaguar no júri popular. Vamos ver a primeira fase? Vamos ver como que funciona essa fase de instrução? Vou colocar para vocês aí toda a estrutura normativa dessa primeira fase do procedimento, a fase de instrução. E vocês vão perceber que essa fase de instrução é muito, mas muito se assemelha à
ao procedimento comum ordinário, a todo o procedimento comum ordinário, do oferecimento da denúncia até a realização da audiência de instrução de julgamento, com algumas diferenças que são importantes, que são extremamente relevantes. Vamos lá, olhem para a tela. Observem que, como todo e qualquer procedimento, o procedimento especial do Tribunal do Júri, ele inicia-se com o oferecimento da denúncia na ação penal pública ou da queixa na ação penal privada. Relembrando aquilo que vocês já estão acostumados. Eu estou percebendo aqui por esse esquema que eu repeti 5 a 15 dias 2 vezes. Como diria Fausto Silva, ele conduzia um programa, há muitos anos vocês não eram nascidos, mas certamente os pais de vocês se recordam, chamado Perdidos na Noite. Foi ali que Fausto Silva apareceu para a televisão. Mal poderíamos imaginar, né, que ia parar na Globo com esse tipo de programa de auditório, em substituição ao Chacrinha. O programa era sensacional. Ele levava, na época, as melhores bandas de rock do Brasil. Eu nasci nos anos 70, então eu obviamente, eu sou aficionado pelo rock dos anos 80. E tanto rock nacional como rock internacional, mas ele levava todas aquelas melhores bandas do rock nacional para tocar no programa dele, ao vivo. E ele dizia, quem sabe faz ao vivo. E era uma confusão, começava a chover, caía um pedaço do telhado, acabava a luz, o sistema de som caía, fundia, pegava voo lá, caía o sistema de som, e aí o cantor ficava sem áudio. Era sensacional. Programão, viu? Puxa vida. E aqui a gente, por mais que a gente tente fazer as coisas com muito cuidado, né, com muito esmero, acaba passando alguma coisinha. Mas aí, por 2 vezes, eu afirmo, a denúncia tem que ser oferecida no prazo de 5 dias, estando o denunciado preso, ou 15 dias, estando o denunciado solto. Regra do artigo 46 do Código de Processo Penal. E essa denúncia, ela deve preencher os requisitos do artigo 41 do CPP. Como toda e qualquer denúncia, aliás, a queixa também deve observar os requisitos do artigo 41, como toda e qualquer queixa. No caso da queixa, crime, aqui ela só pode ser, como já disse para vocês, substitutiva da denúncia ou subsidiária da ação penal pública e deve ser ofertada no prazo decadencial de 6 meses, 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva nos termos do artigo 103 do Código Penal. Tratando-se de crime doloso contra a vida, é muito provável, é bem razoável imaginarmos que a vítima não esteja aqui para poder oferecer queixa. Aí são aquelas pessoas enumeradas no artigo 100, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, do Código Penal brasileiro, que vão substituir a vítima no caso da sua ausência. O CAD, lembra disso? Cônjuge, descendente ou irmão. Uma observação que está em vermelho, nessa primeira fase do procedimento, tanto a acusação, vejam, nos termos do artigo 406, parágrafo 2º, como defesa, nos termos do parágrafo 3º do mesmo artigo 406, podem arrolar até 8 testemunhas, lembrando que são 8 testemunhas para cada acusado e para cada fato imputado. Então, se eu tenho 4 acusados com 2 fatos imputados em face de cada um deles, cada um pode arrolar até 16 testemunhas, assim como o Ministério Público pode arrolar até 16 testemunhas para cada um desses acusados. E temos que lembrar que são 4 acusados, então são 4 vezes 16. Eu posso ter até 64 testemunhas da acusação, 64 testemunhas de defesa. E relembrando que nesse número legal não estão incluídas aquelas pessoas que não prestam compromisso legal de dizer a verdade, os chamados informantes. Então a vítima e demais pessoas que não são compromissadas a dizer a verdade podem ser arroladas, e a legislação processual em nenhum procedimento estabelece limite para o número desses informantes. E esses informantes não retiram das partes a possibilidade de arrolar testemunhas. Então o número legal, ele é independentemente de testemunhas, independentemente do número legal, do número de informantes que não é expressamente previsto por lei. Oferecida inicial, vejam que está em amarelo, porque não tem previsão no Código de Processo Penal
também no procedimento especial do Tribunal do Júri. Eu espero que você, juiz democrático, abra à defesa a possibilidade de oferecer uma defesa preliminar. Tenha, para tanto, o artigo 555 como referência, aquele que estabelece o contraditório como garantia fundamental para que tenhamos um devido processo legal. E temos, por hora, o artigo 10 do Código de Processo Civil, que, lembre-se, prevê que nenhuma decisão em nenhum grau jurisdicional, mesmo nas hipóteses em que o juiz deva decidir de ofício, poderá ser prolatada sem que o juiz ouça os destinatários daquela decisão. Essa é a essência do contraditório que está estampada no artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015. Então, além da norma constitucional prevista no artigo 555 da Constituição, ainda temos o artigo 10 do Código de Processo Civil, que deve ser aplicado de forma subsidiária para oportunizar a defesa, falar sobre a denúncia, falar sobre a queixa, antes do juiz proferir a decisão, que é do artigo 395, porque no artigo 406, quando eu inicio essa primeira fase do procedimento, eu já tenho denúncia recebida, já tenho queixa recebida. Se a denúncia veio em 5 dias para a defesa preliminar, se a denúncia veio em 15 dias para a defesa preliminar. Obviamente que eu não vou dar 6 meses de prazo para uma preliminar, eu uso por analogia os mesmos prazos do artigo 46, no caso de oferecimento de queixa. Defesa preliminar, você sabe, tem única finalidade de discutir os requisitos do artigo 395 do Código de Processo Penal. Oferecida ou não a defesa preliminar, os autos vão ao juiz, que no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 800, parágrafo em primeiro inciso do Código de Processo Penal, deve produzir uma decisão de recebimento ou de rejeição da peça inicial. E, para tanto, terá como fundamento as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal, exatamente como estudamos lá no procedimento comum ordinário, no procedimento comum sumário e até mesmo no procedimento comum sumaríssimo. Você sabe que da decisão de recebimento da inicial nestes procedimentos não há recurso previsto na legislação processual penal. Então, da decisão de recebimento, o que nós podemos fazer neste momento é impetrar uma ordem de habeas corpus ao tribunal, aquele habeas corpus chamado de habeas corpus processual, alguns chamam de habeas corpus constitucional. E se a decisão for de rejeição da inicial, nós voltamos ao artigo 581, primeiro inciso do Código de Processo Penal. Da decisão de rejeição, cabe res, o recurso em sentido estrito. Lembrando que no procedimento comum ordinário, rejeitada a inicial, cabe res. No procedimento sumário, rejeitada a inicial, cabe res. No procedimento do júri, rejeitada a inicial, cabe res. Mas no procedimento sumaríssimo, rejeitada a inicial, cabe apelação. O procedimento sumaríssimo é a única exceção em que a rejeição da inicial desafia o recurso de apelação. Em todos os demais procedimentos, nos que já vimos e nos que veremos ainda, rejeitada a inicial, cabe à acusação, seja o Ministério Público na ação penal pública, seja o querelante na ação penal privada, interpor recurso em sentido estrito. Recebida inicial, nós partimos para o artigo 406. Abra o artigo 406 do Código de Processo Penal. Nós temos um procedimento muito curtinho, que vai do 406, com o recebimento da inicial, até o 411, que é a audiência. Eu coloquei 406 na resposta à acusação, porque o 406 já traz assim, citação para a resposta à acusação. Mas temos que lembrar que a citação tem seu regramento lá nos artigos 351 a 369 do Código de Processo Penal. E não se esqueçam que, citado, o acusado ele tem direito à defesa. Ele tem direito à resposta à acusação. E lembrem-se que a revelia do acusado não importa em confissão dos fatos imputados na inicial. Tanto que um réu revel, um acusado revel, pode ser absolvido, até mesmo com requerimento do Ministério Público, ao final de qualquer procedimento, ao final de qualquer instrução criminal. Lembrem-se, então, que, citado pessoalmente por hora certa, e não comparecendo aos autos do processo penal por meio de seu defensor constituído para oferecer a resposta à acusação,
Nós temos que nomear defensor dativo para que ofereça, no prazo de 10 dias após a aceitação da nomeação, essa resposta à acusação. Se o acusado for citado por publicação de edital, aí nós temos aquela regra específica lá no artigo 366, que prevê antecipação de provas consideradas urgentes e, para tanto, com nomeação de defensor para acompanhar a produção da prova. Depois, suspensão do processo, suspensão do curso do prazo prescricional e decretação de prisão preventiva. Então, citação por edital, regra do artigo 366, qualquer procedimento. Citação pessoal por hora certa, não comparecimento, a citação é real, ela aconteceu. Não comparecimento, nomeia-se defensor para oferecer resposta à acusação e o processo segue normalmente com esse defensor dativo, defensor público ou defensor dativo, dependendo da disponibilidade que houver naquela comarca ou naquela sessão judiciária. A resposta à acusação, ela deve vir no prazo de 10 dias, e esse prazo de 10 dias, você já sabe, deve ser contado a partir do momento que o defensor, seja ele constituído, seja ele nomeado, tiver acesso aos autos. Então, eu junto procuração, requeiro acesso aos autos, isso partindo do pressuposto de que o nosso processo penal ainda tem sua tramitação em autos físicos. A partir do momento que eu tiver acesso aos autos, a partir daquela data, ou pelo menos da publicação da vista para aquela data, é que passa a fluir o prazo de 10 dias para a oferta da resposta à acusação. Resposta à acusação que tem uma estrutura praticamente igual à estrutura do artigo 396-A do CPP, aquela resposta à acusação que vocês utilizaram tanto no procedimento comum ordinário como no procedimento comum sumário. Lembrando que no procedimento comum sumário isso não existe resposta à acusação. Por que ela é praticamente idêntica? Vejam o artigo 406 do Código de Processo Penal. O artigo 406 ele vai trazer que na resposta à acusação a defesa terá a oportunidade de arguir qualquer questão processual preliminar de mérito, assim como lá no artigo 396-A. A defesa terá a oportunidade de especificar as provas que pretende sejam produzidas, inclusive, e talvez sobretudo, arrolar testemunhas, até um número legal de 8 testemunhas para cada acusado e para cada fato imputado. É o momento para a oposição de exceções, aquelas exceções que são processadas na forma dos artigos 97 a 112 do Código de Processo Penal. Se você abrir a resposta à acusação lá do artigo 396-A, vocês vão ver que eu estou seguindo a mesma ordem do artigo 396. Então, questões preliminares ao mérito, que são questões processuais, que já podem ter ocorrido até este momento do procedimento, especificação de provas, prova técnica, prova documental, prova testemunhal e oposição de exceções. Qual que é a diferença desta resposta à acusação para a resposta à acusação do artigo 396-A? Se tiver oportunidade, se tiver facilmente às mãos, abram aquele esquema do artigo 396-A. A quarta possibilidade que nós temos no procedimento comum ordinário e no procedimento comum sumário é o de requerer absolvição sumária, caso a defesa contemple uma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal. Lembram disso? Essa talvez tenha sido a grande novidade introduzida no processo penal pela reforma de 2008. Apesar dos juízes não aplicarem na prática, mas pelo menos do ponto de vista normativo, foi uma grande novidade. Uma possibilidade de uma absolvição sem a instrução criminal. Seria um julgamento antecipado da lide. Inicial, defesa, uma impugnação, que aí lá naqueles procedimentos eu falo tem que existir, apesar do procedimento não contemplar, e uma decisão antecipando o julgamento da lide e evitando, consequentemente, a produção de prova, que se realizaria numa audiência de instrução do julgamento. E nós estudamos as hipóteses do artigo 397, lembram? Eu posso absolver sumariamente
se houver uma manifesta prova de exclusão da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou houver uma causa extintiva da punibilidade. E aí eu disse para vocês, olha, eu preciso de prova manifesta, prova em conteste, prova duvidosa. Então, se houver dúvida, você no 396A, lá naquela resposta à acusação, você se queda inerte, fica quietinho e espera a instrução criminal para depois colocar nas mesas as suas teses defensivas. Mas se você já tiver elementos de prova suficientes trazidos aos autos, você vai requerer a absolvição sumária, vai trabalhar a hipótese do artigo 300, as hipóteses do artigo 397 e, se for o caso, depois vai recorrer. Vai impetrar um habeas corpus ao tribunal, tentando que o tribunal reforme uma eventual decisão que não tenha absolvido sumariamente. Confere? Não é isso mesmo? Muito bem. Olhem para esse esquema. Não existe absolvição sumária neste momento do processo. Até existe, nós vamos ver, quando chegarmos lá na decisão de pronúncia, que uma das hipóteses da pronúncia é a absolvição sumária. Mas percebam que a pronúncia, neste procedimento, ela está depois da audiência de instrução de julgamento. Eu posso até ter uma absolvição sumária que vai evitar a segunda fase do procedimento. Eu posso ter uma absolvição sumária que vai evitar a sessão de julgamento, que vai evitar o júri popular. Então eu posso conseguir tirar o meu acusado do júri, com uma absolvição antes do júri. Mas não é uma absolvição antes da a IJ do artigo 411 do Código de Processo Penal. É uma absolvição depois da IJ. Então vejam, se eu tenho uma resposta à acusação, tenho uma impugnação, veja, aqui o procedimento contempla, no artigo 409, e na sequência eu tenho uma audiência de instrução e julgamento, a audiência de instrução e julgamento neste momento ela é obrigatória, ela é indispensável, ela vai acontecer de qualquer forma. Na minha resposta à acusação, eu não vou lançar nenhuma tese defensiva. Para que eu vou antecipar as minhas teses defensivas neste momento? Se a audiência de instrução e julgamento é obrigatória. E na audiência de instrução e julgamento, eu vou ter um momento trazendo minhas alegações. Eu já antecipo. Essa audiência de instrução e julgamento é idêntica à audiência de instrução e julgamento do artigo 400. Aquela mesma audiência de instrução e julgamento que vocês já viram e reviram, porque vocês viram no artigo 400, vocês viram no procedimento sumário, vocês viram no procedimento sumaríssimo. Tanto que nesse esquema nosso eu nem trouxe de novo a audiência, vocês estão cansados dela. É a mesma audiência, é a mesma estrutura de audiência. E nela vocês devem se recordar que nós temos a possibilidade de alegações finais, que aqui nem seriam finais, né? Seriam alegações, porque pode ser que eu tenha ainda júri. Se eu tiver júri lá, eu teria as alegações finais. Mas eu tenho as alegações que podem ser orais ou podem ser escritas. Então, se eu tenho alegações no 411 e não tenho a possibilidade de uma absolvição antes dessas alegações, para que eu vou antecipar as minhas teses defensivas no 406? Não vou antecipar, não. Eu vou arguir alguma preliminar? Claro. Se houver, agora é o momento. Mesmo porque, dependendo do vício, se eu não for arguído a tempo, ele será considerado como sanado. E eu vou seguir o procedimento. Então, se houver alguma preliminar de mérito, argua. Provas, especifique todas que devam ser produzidas. Agora é o momento para especificar provas. Eu tenho a possibilidade de requerer diligências no curso da audiência? Tenho. Mas a necessidade daquelas diligências que estão previstas no 402 do Código de Processo Penal, elas decorrem da própria audiência, daquilo que ocorrer ao longo da audiência de instrução e julgamento. Então, agora eu tenho que especificar todas as minhas provas. Eu juntei algum documento, preciso de perícias em cima daquele documento, em cima de alguma assinatura, eu preciso realizar uma microcomparação balística a partir do armamento que foi apreendido, a munição que foi apreendida. Eu preciso impugnar de alguma forma uma reconstituição que foi feita. Eu preciso de um laudo complementar, de um exame complementar de corpo de delito na vítima de uma tentativa. Então há uma série de provas, de meios de prova que eu tenho que agora indicar para tentar buscar os meus elementos de prova que vão formar a convicção do juízo. Agora é hora de especificar.
E se houver exceções a serem opostas, as exceções têm que ser opostas agora também. Mas, a partir disso, nada mais será arguído neste momento processual. Ah, mas eu tenho uma tese batata de legítima defesa. Beleza, guarde para alegações. Lá na audiência de instrução e julgamento do 411, não é agora que você vai expor sua tese de legítima defesa. Porque qualquer exposição de tese agora vai conduzir os trabalhos da acusação ao longo da construção da prova. É claro que você vai indicar o caminho das pedras para aquele que está acusando. Ele vai mudar a forma de explorar uma testemunha ou outra. Ele vai, na impugnação, a partir de alguma prova que você tenha especificado, requerer alguma contraprova. Então, você vai ficar quietinho, guarde as suas teses defensivas. Argua as preliminares, especifique suas provas, opõe exceções. Ponto. E por isso essa resposta à acusação parece, mas não é igual à resposta à acusação do artigo 396-A. Ela tem 3 das 4 finalidades do 396-A, deve ser apresentada no mesmo prazo de 10 dias, logo após a citação. Mas não é o momento oportuno para especificar teses, principalmente teses absolutórias. Por incrível que pareça, apesar de não haver teses absolutórias, o Código prevê uma impugnação da acusação. Talvez aqui não precisasse. Já que eu estou só especificando provas, eu estou pondo exceções. É claro que só tem preliminar de mérito. Em relação às preliminares de mérito, teria que ouvir a acusação. Mas em relação às provas, não haveria necessidade, e as exceções são processadas em autos apartados. Então lá a acusação vai ser intimada a falar sobre as exceções que foram postas. Mas o que abunda não faz mal. Ok, tem a impugnação. Agora percebam que essa impugnação que está no artigo 409 do Código de Processo Penal, se você abrir o 409, você vai ver que o 409 fixa o prazo de 5 dias para a acusação falar sobre a resposta à acusação. Por que 5 dias? Então eu coloquei em vermelho o prazo, 10 dias. Por que 10 dias, não 5 como está no 409? Porque nós estamos observando o quê? O contraditório. E o contraditório não é justamente o ringue que é disponibilizado para que as partes possam nele digladiar? Lembra da nossa primeira aula desse semestre? Quando eu perguntei para vocês dentro de sala de aula, poxa, que saudade da sala de aula, hein, gente? Que saudade, né? Do corpo a corpo, né? Do olhar, puxa vida. Lembra que eu perguntei para vocês dentro de sala de aula o que é contraditório? O que vocês estudaram como sendo contraditório? E aí eu falei para vocês, olha, o contraditório não é a luta. O contraditório não é dizer e contradizer. Isso é ampla defesa. O contraditório é o espaço disponibilizado para que as partes possam dizer ou contradizer. Então eu falei para vocês, o contraditório não é a luta, o contraditório é o ringue que eu disponibilizei para que as partes possam lutar. E este ringue pressupõe isonomia de tratamento entre as partes. Se eu abrir um espaço processual de 10 dias para que a defesa possa responder à acusação, se eu vou dar um espaço processual para que a outra parte possa falar sobre a defesa, esse espaço tem que ser mesmo. Então, eu não consigo entender. Ótima iniciativa, deveria ter ocorrido também nos demais procedimentos. Se dá oportunidade para que a acusação possa falar sobre a defesa. Mas aí, abre um espaço, mas abre um espaço errado. Então você, como juiz, pode ter certeza que você não vai sentir nenhuma diferença no andamento dos seus processos, lá na gestão da sua serventia, da sua vara, em abrir 5 ou 10 dias de prazo. E como você é um juiz democrático, muito cuidadoso, você vai abrir o prazo de 10 dias, tendo como fundamento o 5º, 55 da Constituição, que é o dispositivo que disponibiliza para as partes o contraditório. Com o 409, nos termos do artigo 410, o juiz tem que marcar para não mais do que 10 dias a audiência de instrução e julgamento. Nosso legislador, como eu disse para você já em algumas ocasiões, ele é norueguês. Ele acha que o nosso judiciário ele é norueguês e que o nosso processo é norueguês.
Então que um juiz de um tribunal do júri aqui no Brasil vai conseguir marcar uma AIJ para pegar 10 dias. Nem com réu preso, muito mais com réu solto. Poxa, olha só, não tem muito tempo. Eu era um dos coordenadores do curso de Direito na época, e eu fui com a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica firmar um convênio com a Polícia Civil para disponibilizar vagas nas mais diversas delegacias de polícia para que vocês pudessem fazer um estágio interno, mas fora dos muros da FUMEC. E eu acredito que alguns de vocês devem estar fazendo. É um estágio que faz muito sucesso, porque aquele aluno que gosta do direito e do processo penal aprende pra caramba. E aí nós temos estagiários nas delegacias de mulheres, delegacias de crimes contra crianças e adolescentes, idosos. Temos na delegacia de homicídios. E esse convênio com a delegacia de homicídios, ele veio depois, ele veio num termo apartado, e aí eu fui à delegacia de homicídios para poder estabelecer as cláusulas do convênio que nós firmaríamos. E aí, conversando com o delegado de homicídios, extremamente atencioso, ele foi me apresentar a delegacia. Na época ela nem tinha voltado para a atual estrutura dela, não. Ela estava numa estrutura improvisada porque estavam reformando o prédio de homicídios. E ele foi me mostrar as delegacias dentro da delegacia de homicídios. A homicídios ela é organizada por regiões, então tem a delegacia de homicídios norte, a delegacia de homicídios Barreira, a delegacia de homicídios leste, oeste. E na época, eles me passaram os dados de homicídios na cidade de Belo Horizonte naquele ano. Era um ano qualquer aí para trás, eu acho que 2016, quando nós fizemos o convênio. Eu não me recordo com muita precisão, mas eu me lembro muito bem que era o mês de novembro. Finalzinho do mês de novembro, nós estamos caminhando para o final do ano. E aí ele me deu os dados daquele ano, de janeiro até novembro daquele ano. Nós tínhamos, na cidade de Belo Horizonte, na cidade, então crimes que são da circunscrição da Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte. Não estou falando de região metropolitana, não. Na cidade de Belo Horizonte. Nós tínhamos algo perto, naquela época, de 900 homicídios em Belo Horizonte. 900 homicídios, ele me falou 800 e bordoada do mês de janeiro até o mês de novembro. E 3 vezes homicídios consumados, e 3 vezes este número em homicídios tentados. Vou fazer um cálculo rápido aqui. Vamos botar 800, vamos arredondar para baixo, porque era 800 e tanto. 800 homicídios consumados e 3 vezes esse número de homicídios tentados, então 2.400 homicídios tentados. Nós tínhamos naquela época 3.200 homicídios no ano na comarca de Belo Horizonte. Comarca e município de Belo Horizonte. Então eu pego 3.200 e divido por 11 meses. Isso dá 290 homicídios tentados ou consumados por mês. Se eu multiplico por 12 para chegar até o final do ano, 3.490 no ano, quase 3.500 no ano. Quase 3.500 no ano, ou quase 300 por mês. Quase 300 por mês são quase 10 por dia na cidade de Belo Horizonte, isso em 2016. E eu confesso a vocês que eu não sei se o nosso número de homicídios aumentou ou diminuiu de 2016 até 2020. Então, quase 10 homicídios por dia. Nós temos, naquela época, nós tínhamos apenas 3 tribunais do júri em Belo Horizonte. Hoje nós temos 4. Pouco tempo depois foi criado o 4º Tribunal do Júri, e de vez em quando tem uns mutirões aí criados pelo Tribunal de Justiça. Mas nós trabalhamos com essa realidade. 4 varas com competência para processo de julgamento do Tribunal do Júri. Disse para vocês que aqui em Belo Horizonte, nessas 4 varas, nós temos 2 juízes. Um juiz sumariante e um juiz presidente. Então eu posso ter, no mesmo dia, audiências ocorrendo pelo sumário da culpa, nessa primeira fase, e eu posso ter júris sendo realizados. Então eu tenho tribunais dos júris sendo realizados todos os dias. Mas nós temos 5 dias na semana. E nós vamos ver que, com uma confluência de fatores quase que divinos,
eu consigo realizar no tribunal do júri. A chance de adiamento do júri é muito grande. Nós vamos ver quando nós chegarmos lá no final da segunda fase do procedimento. Nós temos que preencher tantos requisitos legais que são indispensáveis realmente, e temos que envolver tantas pessoas para a realização de um júri popular que a chance de dar errado é muito grande. E a chance de um júri não ocorrer é muito grande também. Mas mais do que isso, muitos júris, dependendo da complexidade da prova que vai ser produzida em plenário, porque nós vamos ver que nós vamos produzir prova em plenário de julgamento também, muitos júris se arrastam por 2, 3, 4, 5, 7 dias. Eu nunca cheguei a fazer um júri de 7 dias, não. Meu júri mais demorado durou 6 dias. Se um júri vai durar 5 dias, durar 6 dias, e tem como juiz fazer uma previsão, mais ou menos, da duração de um júri, nós vamos ver como você, como juiz, vai fazer essa estimativa, mesmo porque tem uma série de providências que têm que ser tomadas, inclusive reserva de hotéis, alimentação e tudo mais. Isso significa dizer que a minha pauta de julgamento foi ocupada a semana inteira para um processo. Mas se tudo der certo, se essa confluência de fatores divinos ocorrer, eu consigo fazer no máximo, 5 júris por semana. 5 júris por semana. Em cada tribunal do júri. Eu tenho 4 tribunais do júri na comarca de Belo Horizonte, significa dizer que eu consigo fazer em Belo Horizonte, no máximo, 20 júris por semana. 20 júris por semana, sendo que eu tenho 10 homicídios consumados ou tentados por dia. Sem falar nos demais crimes contra a vida. Eu disse para vocês que são poucos, comparados com o número de homicídios consumados e tentados. Mas nós podemos ter induzimento, instigação, auxílio, suicídio. Nós podemos ter as várias hipóteses de aborto. Eu posso ter infanticídio, posso até ter genocídio, ainda mais em tempos de pandemia. Então nós podemos ter diversos outros crimes dolosos contra a vida. Mas só homicídios consumados e tentados são 10 por dia na comarca de Belo Horizonte. Então vocês conseguem imaginar o ritmo de tramitação de processo, de competência do tribunal do júri? Aí me vem a lei e fala que o juiz tem que marcar uma IJ para daí a 10 dias. E mais, olhem aí em cima na tela. Primeira fase, 90 dias. O 412 só existe para dizer que toda essa primeira fase do procedimento pode durar no máximo 90 dias. Aí vamos imaginar que algum juiz tarado resolva que na comarca dele a primeira fase do procedimento vai durar os 90 dias, está cumprindo o artigo 412, está cumprindo a lei. Aí ele vai passar por cima de todos os direitos, de todas as garantias, porque é a única forma de conseguir fazer isso, vai indeferir inscrição de testemunhas, vai suprimir produção de prova, vai pisar na cabeça da acusação, vai pisar na cabeça da defesa, vai conseguir encerrar a primeira fase em 90 dias. Teve um aqui na capital, logo que ele entrou em vigor, que era assim. Ali pronunciava. Aí depois dos recursos próprios da decisão de pronúncia, os autos voltavam para o juiz-presidente marcar o júri. Aí o juiz marcava o júri para daí a 7 anos. Porque é o primeiro espaço disponível na pauta. Não estou falando de acusado preso solto não, viu? Até de acusado preso. Então, 10 dias para a realização da IJ, grande bobagem. 90 dias para encerrar a primeira fase, grande bobagem. Porque se eu encerrasse a primeira fase em 90 dias e conseguisse marcar um júri para daí a 3 meses, maravilha. Maravilha, é o ideal. Acusado preso, auto de prisão em flagrante encerrando-se em máximo 10 dias, denúncia em 5, primeira fase em 90, júri daí a uns 3 meses. Em menos de 6 meses, o acusado, num processo de competência do tribunal do júri, já teria uma sentença? Nossa, seria o sistema ideal. Mas o que adianta fazer essa primeira fase em 90 dias, e como eu disse, passando por cima de direitos e garantias, tanto da acusação como da defesa, sumarizar o procedimento significa sumarizar o conhecimento, para depois marcar um júri para daí a 7 anos, 8 anos, 5 anos, 9 anos. Eu recebi uma intimação essa semana, teve uma decisão no processo em que eu atuo na comarca de Contagem. O homicídio ele ocorreu ou no ano de 92 ou de 93, eles não conseguem estabelecer com precisão.
92, 93, eu estava no meio do curso de Direito. A decisão que recebeu a denúncia veio em 1997. Eu tinha 2 anos de formado quando entrei nesse processo. Nós estamos em 2020. Aí vocês vão me dizer assim, puxa vida, tem 23 anos, não é isso? 23 anos. Não ocorreu prescrição? Não, porque tem causa interruptiva. A decisão que recebeu interrompeu, a decisão de pronúncia, que nós vamos estudar agora, interrompe de novo. Veio uma pronúncia no meio do caminho, um dos meus acusados saiu porque ele completou 70 anos, e a decisão de pronúncia veio 17 anos depois da decisão de recebimento da denúncia. 17 anos depois. Vocês imaginem que, dependendo da quantidade de pena aplicada lá na frente, essa pena já estará prescrita. E agora nós estamos na luta, nos recursos da decisão de pronúncia. Não tem nem expectativa ainda de realização de júri popular. Essa é a realidade do processo penal no Brasil, principalmente do Tribunal do Júri. Mas enfim, a lei prevê que o juiz, então, nos termos do 410, vai marcar em 10 dias a audiência de instrução de julgamento do 411. E como eu dizia a vocês, a audiência de instrução de julgamento do 411 que tem a mesma estrutura da audiência do artigo 400. Eu vou ouvir as pessoas arroladas pela acusação, as pessoas arroladas pela defesa, se houver necessidade de expedição, eu vou expedir cartas precatórias ou cartas rogatórias. Tome cuidado para evitar a inversão na ordem da construção da prova. O 411, muito dirigente, ele dispõe que eu vou ouvir a vítima, se possível, mesma redação do 531, lembra do procedimento sumário. Isso quer dizer que se a vítima tiver morrido, eu não vou ouvi-la nesse processo. Vou promover a cariação de testemunhas, vou ouvir peritos caso sejam trazidos para o processo pelas partes. Então os peritos, se arrolados pelas partes, podem ser ouvidos em juízo, não para produzir perícia, mas para falar sobre a perícia que ele produziu nos autos. Posso promover reconhecimento de pessoas ou coisas e tenho que paralisar a audiência para encerrar a instrução caso haja necessidade de realização de diligências. Diligências cuja necessidade tem surgido no curso da audiência. Encerrada a instrução, interrogatórios. Depois dos interrogatórios, debates orais. Eu colho as alegações. Se não conseguir colher de forma oral, eu vou colher da forma de memoriais, no prazo de 5 dias sucessivos. E depois, decisão. Então vejam, nós temos a mesma estrutura, não se assusta, eu estou falando aqui direto, por quê? Porque é a mesma estrutura do artigo 400 do Código de Processo Penal. Então é a mesma estrutura que vocês já viram no procedimento ordinário, no procedimento sumário, no procedimento sumário. Isso vai ser a mesma estrutura de qualquer outro procedimento. É a audiência do artigo 400. Pequena, mas assim, uma singela diferença. Perceba que eu falei em decisão, não em sentença. E eu já antecipei isso para vocês. Essa audiência de instrução de julgamento termina com uma decisão de pronúncia. Então, lá nos demais procedimentos, eu termino com uma sentença, que pode ser prolatada em audiência, caso as alegações sejam colhidas em audiência, ou pode ser produzida em até 10 dias. Sentença terminativa, é o provimento final. Na audiência do 411, essa sentença, essa decisão, ela pode ter natureza ou de decisão interlocutória ou de sentença, como eu disse para vocês no início desta aula. Por isso que, quando chegar nas alegações, lá nos debates orais ou alegações por escrito, não chamem essas alegações de alegações finais. Chamem de alegações do artigo 411 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque se houver pronúncia e o réu for mandado a júri popular, lá na sessão do julgamento serão produzidas as alegações finais. Essas alegações não foram finais. Elas podem até ser finais. Se eu tiver uma decisão absolutória aqui, por exemplo, a chamada absolução sumária, que nós vamos ver. Então chamem. Na hora que você for construir a sua peça para Ana Paula lá no semestre que vem, nessa primeira fase do procedimento do júri, chame as alegações do 411 de alegações do 411. Não chame-as de alegações finais. E, ao final dessa instrução, eu vou ter uma decisão, não necessariamente uma sentença. Uma decisão de pronúncia, que pode ser que tenha natureza jurídica de sentença, mas você vai chamá-la de decisão de pronúncia. Então,
A audiência do 411 ela tem as feições da audiência do artigo 400 com essa pequena particularidade. Chame as alegações de alegações do 411 e a decisão que será produzida de decisão de pronúncia, porque ela pode ter, como disse a vocês, duas naturezas jurídicas diferentes. Combinado? Bom, muito bem. Essa é a estrutura normativa da primeira fase. Primeira fase, então, que se encerra com essa chamada pronúncia. A pronúncia é uma decisão multifacetada, é uma decisão que pode ser olhada sob 4 prismas diferentes. É uma decisão que está permeando 4 dispositivos diferentes do Código de Processo Penal. A decisão de pronúncia, ela pode ser o que nós chamaríamos de pronúncia propriamente dita, que está prevista no artigo 413 do CPP. Essa decisão de pronúncia, ela tem a natureza jurídica de uma decisão interlocutória, porque nós vamos ver, é por meio da decisão de pronúncia que o juiz remete os autos ao juiz presidente para a realização do júri popular. É por meio da decisão de pronúncia que eu submeto o acusado, que agora passará à condição de pronunciado, à realização do júri popular. Então, ela tem uma natureza de decisão interlocutória. Ela pode ser uma decisão de impronúncia, que alguns autores chamam de despronúncia. Eu acho despronúncia feio e errado. A decisão é de impronúncia. E a decisão de impronúncia, nós vamos estudar, ela tem a sua previsão no artigo 414 do Código de Processo Penal. Temos a absolvição sumária. Como disse a vocês, a absolvição sumária aqui ela tem uma característica muito diferente, porque ela vem depois da audiência de instrução e julgamento. Então ela é sumária a quê? A sumária ao júri popular, porque nós temos uma segunda fase do processo. Então se eu absolvo agora, eu absolvo o acusado antes de realizar toda uma segunda fase do procedimento, sobretudo antes de realizar a sessão de julgamento, antes de realizar o júri popular. Por isso ela é sumária, porque ela elimina a segunda fase, diferentemente daquela decisão de absolvição sumária lá do 397, que ela é sumária porque ela elimina a audiência. Aqui ela é sumária porque ela elimina toda uma segunda fase. E nós vamos ver que essa decisão de absolvição sumária ela ocorre em hipóteses um pouquinho diferentes daquelas hipóteses do artigo 397. Então não confundam a absolvição sumária do 397 com a absolvição sumária do 415. É um erro comum que os alunos cometem quando vão fazer prova. Eu trago uma questão que envolve o procedimento ordinário. Aí o aluno vai fundamentar uma absolvição sumária fundamenta no 415. Ou o contrário, eu estou no meio do procedimento do júri. Aí o aluno fundamenta a absolvição sumária do júri no 397. Está errado. Localize-se no procedimento. Identifique o procedimento que você se encontra. Vá para a estrutura normativa do procedimento no Código de Processo Penal. Vocês têm um código de disposição. E aí vejam quais são os dispositivos aplicáveis naquele procedimento. No júri, a absolvição sumária está no 415. Tanto a impronúncia como a absolvição sumária põem fim ao processo. Nós vamos ver. E se são decisões definitivas, são decisões terminativas, elas possuem a natureza jurídica de sentença. Então, tanto a impronúncia como a absolvição sumária possuem natureza jurídica de sentença. E temos a possibilidade de desclassificação, que está no 419. Então, é 413, 414, 415, 419. Essa desclassificação, nós vamos ver que é uma desclassificação para um crime que não seja da competência do tribunal do júri. Porque se a desclassificação ocorrer para crime de competência do tribunal do júri, a desclassificação ocorre no contexto de uma decisão de pronúncia. Eu desclassifico e pronuncio. Nós vamos ver, nós vamos dar exemplos. Aqui, observe a redação do 419, nós vamos estudá-lo na próxima aula. É uma desclassificação para crime que não seja da competência do tribunal do júri e, consequentemente, com remessa dos autos ao juízo competente. Consequentemente, a decisão também tem natureza jurídica de decisão interlocutória, porque depois dela ele vai ter processo. Então, ela é uma decisão interlocutória. Então, pronúncia e desclassificação possuem natureza jurídica de uma interlocutória, impronúncia e absolvição sumária
possui natureza jurídica de sentença. Essa importante fase, talvez seja o mais importante momento da primeira fase do procedimento, eu vou estudar com vocês na próxima videoaula, na videoaula que eu vou postar nesta segunda-feira. Agora, eu espero estar vivo até segunda e seguir rigorosamente o nosso calendário letivo. Ok? Combinado? Muito obrigado, então. Então, na videoaula de segunda-feira, eu trabalho a decisão de pronúncia e inicio a segunda fase do procedimento com vocês. Muito obrigado. Bom resto de final de semana, uma boa segunda-feira. Terça-feira nós vamos cumprir o calendário acadêmico, né? É feriado. Então nós temos segunda-feira, lembrando que no final, né, da próxima semana, nós iniciamos nossa semana de prova. Podem ficar muito tranquilos, vai ser uma semana de prova boa, vai ser uma semana de prova tranquila, vocês vão conseguir tirar de letra. E aí na aula de segunda-feira e também pelo Classroom, pelos nossos meios de comunicação, eu combino com vocês qual que vai ser o espectro de aplicação dessa primeira prova, para que vocês, caso queiram, possam estudar com antecedência. É claro que vai ser uma prova online, vai ter características diferentes, vocês vão ter consulta ampla e restrita, então vai ser uma prova um pouco diferente daquelas que nós estamos acostumados a aplicar em sala de aula. Mas vai ser uma avaliação, então por isso na próxima aula eu combino com vocês qual que vai ser o conteúdo que nós vamos trabalhar na nossa primeira avaliação. Ok, gente? Fiquem com Deus. Um beijinho no coração de todos.